Hora da coluna Quinta da Leitura, um espaço para a produção literária brasileira. A editora Livros de Safra acaba de lançar o livro da Traição, que faz parte da trilogia Deuses de Dois Mundos, do escritor e publicitário P.J. Pereira. O primeiro da saga, O Livro do Silêncio, já vendeu 12 mil exemplares. A trilogia é inspirada na mitologia dos orixás africanos, conta a história de deuses como Ogum, Exu, Xangô e também a história de um jornalista que mora em São Paulo. A saga mistura mito e ficção e coloca humanos e deuses lado a lado. E para falar sobre Deuses de Dois Mundos, eu converso agora com P.J. Pereira. P.J., obrigada pela sua presença aqui no Band News. Obrigado por me ter aqui. P.J., você já ganhou um Emmy com publicidade, tem uma agência conceituada lá nos Estados Unidos. Como é que foi essa transição da publicidade para a literatura? Como publicitário, o meu trabalho é contar a história. A diferença é o tipo e do filme para o papel tem uma adaptação, mas no final das contas é tudo achar uma história que faz as pessoas quererem prestar atenção também. Bom, a trilogia Deuses de Dois Mundos, ela mistura a mitologia africana e também ficção brasileira, por assim dizer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa história para a gente. Uma das coisas mais divertidas de escrever esse livro foi alternar os capítulos. Os capítulos do livro, os capítulos pares acontecem numa África ancestral, com os orixás como personagens, e os capítulos ímpares acontecem na São Paulo, no ano 2001, mais ou menos, e a história vai se desenrolando. No início elas são histórias que acontecem totalmente paralelas, e depois elas se juntam por vários motivos diferentes, mas isso você entende no final do primeiro livro, e o segundo livro as histórias já estão completamente integradas. E essa junção dos dois universos tão diferentes, o mundo da tecnologia com o mundo do jogo de búzios, é o que acho que faz ela ficar mais curiosa. Bom, no mundo dos homens, a saga conta a história do protagonista, Newton Fernandes, que é um jornalista ambicioso que mora em Moema, na capital paulista. De que forma que ele entra em contato com o mundo dos deuses? O Newton é um personagem que não quer se envolver com nada além da carreira dele, dos romances da vida dele, e ele é convidado um dia ele começa a receber mensagens de amigos e de tarólogas e de pessoas que aparecem na vida dele do nada, dizendo: olha, você tem uma missão, você tem que fazer uma coisa aqui com a gente, e ele não quer, e ele resiste até uma hora que ele praticamente é forçado a ajudar em alguma coisa que está acontecendo no mundo que não é o dele, e quando ele faz tudo que ele termina de fazer, ele pede ajuda para entender o que aconteceu. E nessa conversa, que acontece por e-mails com uma pessoa que ele desconhece, começa a contar o que aconteceu, explicar para ele o que aconteceu, você começa a entender como esses dois mundos se conectaram. E antes de pedir para você falar um pouquinho do book trailer, que nós estávamos acompanhando algumas imagens, o Newton Fernandes ganhou uma coluna no Brasil Post. Como é que foi isso? Eu tenho amigos no Brasil Post, a gente estava conversando, eu perguntei para eles: olha, o meu personagem é um jornalista que gosta muito de comer e de comer bem, e se eu escrevesse uma coluna como personagem no Brasil Post, falando dos restaurantes mais bacanas de São Paulo, o que você acha? Vocês adoraram a ideia. Quando a gente olhou, começou a escrever, as pessoas começaram a gostar, e virou uma parte divertida desse trabalho todo de dar vida ao personagem. Já no livro já tem essa mistura, né, da ficção um pouquinho com a realidade, então trouxe isso de verdade mesmo para a realidade. Trouxe ele para viver. E eu acho que o que aconteceu muito desde o início da pesquisa, que quando eu comecei a investigar mais a fundo, o mundo dos orixás, e a mitologia toda em volta deles envolve muito a sexualidade e a comida. Então, no lado atual, ele também tem muito elemento de sexualidade, muita coisa de gastronomia, de gula. Então, é um livro gostoso de ler. Ô PJ, fala um pouquinho pra gente do book trailer, como que ele foi feito, como foi a produção. Eu, como publicitário, eu tenho muitos amigos em Hollywood também, então deu para trazer um monte de gente bacana para ajudar a fazer uma produção com uma qualidade gráfica bonita. E, além disso, o assunto
me ajudou a trazer gente de peso. A gente tem a locução do Gilberto Gil, que foi super generoso em fazer a voz do trailer. A trilha sonora foi produzida pelo Otto e pelo Pupilo do Nação Zumbi. E eu conversando com o Otto um dia, eu falei assim, Otto, eu queria botar uma coisa, me inspirasse de tambor africano com a guitarra. Ele me ligou 2 dias depois, eu já consegui. Você gosta de Sepultura? Eu falei, adoro. Então o André Kisser do Sepultura vai fazer a guitarra. E essa mistura na trilha do tambor com a guitarra ficou a cara do livro. Ficou muito bem produzida, as imagens são belíssimas. Mistura mágica e o mundo, essa estética africana bem tribal, de repente corta para o elemento, para o mundo de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho do book trailer. Recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Urumilá... Ô PJ, Urumilá, dentro da mitologia africana, é a divindade da profecia, da adivinhação. É ele que conduz a história do mundo dos orixás? Ele é o personagem principal do lado africano. Ele é um babalaô, um adivinho que é considerado o mais importante da sua época, e um dia ele vai jogar os búzios e os búzios não funcionam. E ele vai procurar os amigos dele, que são babalaôs, também são adivinhos, e também não funcionam. A história acontece em volta desse pânico de o que aconteceu, os deuses pararam de falar com a gente. Imagina que a internet hoje parasse de funcionar de uma hora para outra sem explicação. E foi isso que aconteceu nesse mundo ancestral. Eles perderam a maior fonte de informação deles, desapareceu sem nenhuma explicação. Imagina o desespero, né? E como é que você entrou em contato com a mitologia africana para escrever toda essa saga? Foi preciso estudar muito sobre o assunto? Você já tinha um conhecimento, já gostava, já estudava isso? Eu comecei a escrever com uma maneira de confrontar o meu próprio preconceito. Eu ouvia por muitos anos da minha vida que isso era uma coisa que eu tinha que manter distância, que era uma coisa do mal e que era para ficar longe disso. E depois eu conheci gente que era gente boníssima, gente que eu queria ser que nem eles, e eles eram envolvidos com esse mundo dos orixás. Eu falei, olha, ou mentiram para mim antes ou eles estão mentindo para mim agora. Eu fui estudar. E nessa coisa de estudar e de mergulhar e pesquisar, eu descobri uma mitologia que me apaixonou. E eu comecei a escrever e a história foi se formando e ela aconteceu. Eu falei, agora eu tenho que escrever e agora eu tenho que publicar. Foram 10 anos entre pesquisa e ajuste no texto até chegar à publicação agora. Até a publicação mesmo, 10 anos. Exatamente. É uma grande dedicação, né? E você começou a escrever o primeiro livro da saga durante o atentado de 11 de setembro. Queria que você falasse de que forma que esse evento se relaciona, se tem alguma relação realmente com o enredo da trilogia. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu comecei a escrever, falei, olha, o que está acontecendo? Eu comecei a montar a história, aconteceu, eu lembro um dia que aconteceu, no 11 de setembro mesmo, ele foi um choque que marcou, meio que, né? Todo mundo lembra de alguma forma, né? Eu não consegui mais escrever. Eu passei 2 semanas que eu estava escrevendo diariamente. Quando aquilo aconteceu, eu passei duas semanas que eu não conseguia escrever mais. E eu acho que o processo ficou tão forte dentro de mim que ele entrou livro adentro e já tinha começado a escrever. Já tinha começado, e aí ele mudou a história, ele tomou conta da história e virou um pedaço muito importante e amarrou os 2 mundos de uma maneira muito grande. O segundo livro ele começa no 11 de setembro, que é mais ou menos onde eu estava nessa época, e que é dessas coisas que eu não vou saber nunca explicar se é uma coincidência ou se alguém fez ele acontecer nessa época. Bom, o primeiro livro vendeu 12 mil exemplares. Como é que está a sua expectativa para o livro da traição? Quando é que sai esse terceiro volume, que é o livro da morte? Fala um pouquinho sobre a sua expectativa para esses trabalhos que tomaram 10 anos aí do seu dia a dia, da sua rotina. É uma das coisas boas de estar escrevendo um livro que ainda tem uma continuação, é que eu estou fazendo esse lançamento já pensando no próximo. Eu não sei qual é a expectativa para o segundo, eu imagino que ele vai vender tão bem quanto o primeiro, porque a resposta que eu tenho tido é que as pessoas estão gostando, que é muito bom, muito gratificante. E o terceiro, o plano é sair no início do ano que vem. A gente está
tá correndo, mergulhando aí para terminar ele agora. E pra gente encerrar, Deuses de Dois Mundos vai virar filme, série de TV e também quadrinhos. Qual que é o ingrediente para tanto sucesso dessa trilogia e qual que é a previsão de lançamento do filme? Eu acho que o brasileiro tem uma curiosidade muito grande por esse mundo que está sempre em volta da gente, nas conversas, nas festas de aniversário, na internet, na televisão, na literatura, na música. E existe uma certa carência dessas histórias sendo contadas de uma maneira não religiosa. E gente que seja de qual for a religião que pratique, de uma maneira que eles possam ler e não sentir a sua fé agredida. Eu quero conhecer essa cultura porque eu tenho muita curiosidade, faz parte da raiz brasileira e eu quero poder conhecer para diminuir meu preconceito. Acho que da mesma maneira que esse livro foi a minha jornada pessoal de confrontar o meu próprio preconceito, eu acho que tem muita gente curiosa que quer passar por esse mesmo processo. Eu espero que o livro ajude com isso. Legal, PJ. Obrigada. Sucesso com a trilogia para você e para o seu trabalho. Obrigado a você. Nós recebemos aqui no Band News TV PJ Pereira, publicitário e escritor, que acaba de lançar o Livro da Traição, que faz parte da trilogia Deuses de Dois Mundos. A Quinta da Leitura vai ao ar neste horário, todas as quintas-feiras.